reunidos para celebrar o 7º dia do novenário em honra a Santa Margarida. E a palavra de Deus que nós acabamos de escutar vem iluminar o nosso coração mediante as escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia. A primeira leitura que nós escutamos foi tirada do livro do profeta Isaías, no capítulo 45. E o que é que esta primeira leitura de hoje vem nos dizer? Primeiro, que Deus, o Deus que nós cremos, o Deus que nós professamos, o Deus que nós celebramos, é um Deus presente na nossa história. O Deus que nós cremos não é um Deus ausente, mas é um Deus que se faz presente e que caminha conosco. E este Deus que se faz presente na nossa história é um Deus que fala conosco por meio de pessoas, por meio de acontecimentos e por meio de atitudes. E daí é importante duas coisas. Primeiro, cada um de nós aqui presentes, como homens e mulheres de fé, abrindo o coração a este Deus, nós precisamos pedir a Deus esta graça de também nós sermos sinal de Deus na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Porque se nós cremos que Deus nos fala por meio de pessoas, Deus também nos usa como seus instrumentos. E a segunda coisa que nós precisamos estar atentos é justamente o fato de estarmos por meio da fé com os olhos e com o coração aberto para ver, mesmo nas nossas noites escuras, nas nossas dificuldades, nas dificuldades da vida que nos assolam, nós precisamos estar atentos para enxergar também aí o sinal e a presença de Deus. E a primeira leitura de hoje falava de um pagão, Ciro. Ciro era um general pagão, era um general, era um rei, o rei da Pérsia, era um político e um general. E no ano 538, quando Ciro, com as suas tropas, toma de conta dos reinos do Oriente, Ciro se apossa também da Babilônia. E o que é que acontece aí? O que é importante para nós? No ano de 538, quando Ciro, este pagão, que não conhecia a Deus, quando ele toma de conta da Babilônia, ele faz um gesto bonito. O que é que Ciro faz? Ciro permite que o povo de Israel, que estava preso na Babilônia, no exílio da Babilônia, Ciro, quando se apossa desta terra, permite o povo voltar para casa. Libera o povo que estava exilado na Babilônia, permitindo-lhes voltar para casa e reconstruir o templo em honra de Deus. E veja que coisa interessante, minha gente. O profeta Isaías chama este rei pagão, Ciro, de ungido do Senhor. Ou seja, Deus utiliza de um pagão que não lhe conhecia, porque Ciro não tinha fé e nem conhecia o Deus de Israel e nem fazia parte do povo de Israel. Mas Deus utiliza deste pagão para mostrar a sua graça e a sua misericórdia. Deus utiliza deste pagão para mostrar que Ele, Deus, é o Senhor da nossa história e que Ele caminha conosco. Resumindo ainda para a gente poder entender, tem aquele velho ditado popular que a gente usa bastante, que a gente costuma dizer que Deus escreve certo pelas linhas que nós entortamos. Nós entortamos as coisas, mas Deus vem e faz a sua ação, a sua graça acontecer. E esta primeira leitura de hoje vem nos convidar, assim como o povo de Israel teve a capacidade de enxergar a ação de Deus atuando por meio de um pagão, Deus, a leitura de hoje nos convida também, nós, a estarmos atentos à ação e ao projeto de Deus. Em que sentido, minha gente? Por exemplo, naquilo que nós estamos enfrentando no mundo hoje, a questão da guerra, o que Deus quer nos dizer com isso? Das coisas ruins que nos acontecem, que aparentemente só é coisa ruim, Na nossa família, por exemplo, quando a gente está com algum problema dentro de casa, ou no nosso trabalho, ou na nossa cidade, ou
comunidade ou na igreja. O que é que Deus quer nos dizer com isso? E aí, com os olhos da fé, nós precisamos ter a capacidade, repito, precisamos ter a capacidade que teve o povo de Israel de enxergar a ação de Deus ali, atuando por meio daquele pagão. O que é que Deus quer me dizer? E aí cada um se pergunte, nessa dificuldade, nesse problema que eu estou enfrentando agora, ou na alegria também, não é só na tristeza não, na alegria também que eu estou enfrentando, que eu estou passando, no sucesso que eu estou nesse momento, o que é que Deus quer me dizer com isso? Qual é a mensagem de Deus para mim e para o meu coração? E aí nós precisamos colocar os óculos da fé e começar a ter a capacidade de enxergar a ação de Deus nas coisas boas, como também nas coisas ruins que nos acontecem. E o que nós, como cristãos, devemos fazer não é lamentar, não é espraguejar, nem reclamar, nem murmurar. Mas a pergunta que deve brotar no nosso coração é: o que é que Deus quer me dizer com isso que está me acontecendo? Qual é a mensagem de Deus para mim? E só tem a capacidade de enxergar a ação de Deus aquele que está aberto ou aberta à sua palavra. E era o que nós escutávamos na segunda leitura. A segunda leitura de hoje é tirada de um livro importante da Bíblia. Todos os livros da Bíblia são importantes. Mas a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que foi a segunda leitura que nós escutamos, é importante para nós por quê? Porque é o primeiro escrito do Novo Testamento. Quando a gente abre o Novo Testamento, às vezes a gente pensa que o primeiro livro escrito foram os Evangelhos. E não foi. O primeiro livro, o primeiro escrito do Novo Testamento é justamente esta carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que foi escrita provavelmente no ano 50, 55 depois de Cristo. Então é o primeiro escrito. E o que é que São Paulo faz nesse primeiro capítulo? A primeira coisa que São Paulo faz é louvar a Deus. Veja que coisa bonita. São Paulo abre o coração e a boca para agradecer, para louvar a Deus por aquela comunidade que, com o coração aberto, acolheu a palavra de Deus. São Paulo foi evangelizar na comunidade de Tessalônica e aquele povo acolheu o evangelho, acolheu a palavra. Então a primeira coisa que São Paulo faz é agradecer a Deus. Louva a Deus porque aquele povo foi sensível para acolher a palavra. E esta sensibilidade, esta acolhida, se via nitidamente na ação e na escolha do povo. E aí São Paulo dizia na primeira leitura: este povo respondeu generosamente, primeiro, com uma fé ativa, depois, uma caridade esforçada e, por fim, uma esperança firme. Então, São Paulo louva a Deus porque aquela comunidade foi capaz de acolher as virtudes teologais. Quais são as virtudes teologais? São três: fé, esperança e caridade. Vamos dizer juntos? Fé, esperança e caridade. As virtudes teologais, fé, esperança e caridade, devem estar presentes na vida de todo cristão. Todo aquele que acolhe a palavra de Deus com abertura de coração, neste e nesta se vê presente a fé, a esperança e a caridade. E isso é bonito, minha gente. Por quê? Eu já disse isso outras vezes, mas repito. A fé, ninguém nasce crendo. Ninguém nasce crendo em Deus. Nenhum de nós nasceu acreditando em Deus. A gente crê, nós estamos aqui hoje, nós somos homens e mulheres de fé hoje, porque alguém falou de Deus para nós. Minha avó, meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, meu catequista, alguém falou de Deus para nós. Para dizer que a fé, ela entra pelos nossos ouvidos e chega no nosso coração. Quando a fé entra pelos ouvidos, chega no coração, chegando no coração, a gente é capaz de agir com caridade. É o que São Paulo dizia na segunda leitura. Uma caridade operante por causa da fé. E a fé e a caridade nos faz esperar em Deus.
O Papa Francisco ele diz muito, como homens e mulheres de fé, nós não podemos deixar que nos roubem a esperança. O que é uma pessoa sem esperança, minha gente? É uma pessoa desesperada. E o que é que faz uma pessoa desesperada? Nada. Por isso que todo aquele que acolhe a palavra de Deus deve estar presente na vida deste ou desta a fé, a esperança e a caridade. É esse o motivo do louvor de São Paulo na segunda leitura, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1. E aí nós chegamos no Evangelho. O Evangelho de hoje, Mateus capítulo 22, versículos de 15 a 21. E o Evangelho começa dizendo uma coisa bem interessante, que os inimigos de Jesus se reuniram para lhe preparar uma armadilha. E isso é interessante porque nos faz questionar a nós mesmos, quando nós, por exemplo, quando nós saímos de casa para vir à missa, nós saímos com qual intenção? Qual é o objetivo do nosso coração? Qual é a nossa intenção quando nós queremos nos aproximar de Jesus? Por quê, minha gente? É importante a gente ter isso claro. Porque a gente, nem todo aquele que se aproxima de Jesus se aproxima com boas intenções. E o Evangelho de hoje, o início do Evangelho de hoje é bem claro. O que é que os inimigos de Jesus fazem? A primeira coisa que faz é um elogio a Jesus, um elogio bonito. Veja que os inimigos de Jesus conheciam Jesus, sabiam quem ele era, mas nem por isso mudaram de vida. Eles se aproximam de Jesus e dizem: Senhor, nós sabemos, primeiro, que tu és verdadeiro. Segundo, que tu ensinas o caminho de Deus. Terceiro, que tu não julgas as pessoas pelas aparências. Veja que coisa bonita, minha gente. Eles sabiam quem era Jesus. Tu ensinas o caminho de Deus. Tu és verdadeiro e tu não julgas as pessoas pelas aparências. Então eles se aproximam de Jesus, sabendo quem era Jesus, mas nem por isso estão dispostos a mudar de vida. Nem por isso querem se converter e acolher Jesus. E aí a gente tem que se perguntar: e eu? Quando eu me aproximo de Jesus, eu me aproximo com qual intenção? Porque a gente pode se aproximar de Jesus com duas intenções. Primeiro, ou eu posso me aproximar de Jesus sabendo que Ele é Deus e que Ele ensina o caminho de Deus, porque Ele é verdadeiro, porque Ele não julga as pessoas pelas aparências. Ou eu posso me aproximar de Deus, ou eu posso me aproximar de Jesus com interesse. Eu posso viver uma fé de interesse. De que forma a gente vive uma fé de interesse? Quando a gente negocia com Deus, por exemplo. Ou quando eu faço da minha fé, da minha religião, um supermercado. Quando é que a gente vai no supermercado? Quando a gente está precisando de alguma coisa em casa, né? Então, se eu estou precisando de açúcar, eu vou lá, pego o açúcar e pronto. Pego o óleo, pego o feijão e assim por diante. E a gente pode fazer isso também no que diz respeito à fé e a Deus. Então a gente pode se aproximar de Deus com duas intenções. Primeiro, ou de coração, sabendo que Jesus é Deus, sabendo que Ele é verdadeiro, sabendo que Ele ensina o caminho de Deus, sabendo que Ele não julga as pessoas pelas aparências. Ou eu posso me aproximar por interesse. E aí depois de eles fazerem um elogio bem bonito a Jesus, mas sem estarem dispostos a mudar de vida, aí vem a armadilha. Senhor, é lícito ou não pagar o imposto a César? Então eles colocam Jesus diante de uma armadilha. Por quê? Porque se Jesus dissesse que sim, que era lícito pagar o imposto a César, eles estavam indo contra os fariseus e automaticamente estavam indo contra a lei mosaica. Se Jesus dissesse que não, eles estavam indo contra os herodianos e estavam causando um grande rebuliço, uma grande rebelião no meio do povo. E aí Jesus, que conhece o nosso coração, Jesus diz: vocês são hipócritas. Hipócritas, vocês são fingidos, são hipócritas. Primeiro, o que é que Jesus quer nos ensinar com o Evangelho de hoje, minha gente? Primeira coisa, como cidadãos que nós somos, como cidadãos, nós precisamos compreender que o cristão, o homem e mulher de fé, é um cidadão como todos os outros. E como todos os outros,
nós desfrutamos de direitos e deveres. Pelo fato da gente viver em sociedade, viver em comunidade, então nós precisamos sim pagar os impostos, apesar de muito altos, mas faz parte pagarmos os impostos, porque nós vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Mas Jesus nos convida a ir além dos impostos. Jesus diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E o que é que Jesus quer nos dizer com isso, minha gente? Quando Jesus diz: dai a César o que é de César, César significa aqui a sociedade. Essa nossa vida comunitária, essa nossa vida social. É justamente isso que eu estou dizendo para vocês. Como cristãos, nós não estamos isentos dos impostos, mas nós precisamos pagar os impostos, até porque, como cristãos, nós precisamos lutar pelo bem comum, né? Pelo bem comum. César significa aqui a nossa família, o nosso trabalho, né? Aquilo que nós fazemos no âmbito social, né? No âmbito, vamos dizer assim, mundano. E aí Jesus vai além: dai a Deus aquilo que é de Deus. E aí Jesus utiliza a imagem da moeda. Quando nós falamos imagem, nós recordamos automaticamente o livro do Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 27. E o livro do Gênesis diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, se eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, significa dizer o quê? Que eu pertenço a quem, minha gente? A Deus. Cada um de nós traz marcado consigo o DNA de Deus, a marca de Deus. Nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus. O grande risco, prestem atenção, o grande risco está em justamente nós colocarmos César no lugar de Deus. Quais são os Césares da vida que podem ocupar o lugar de Deus? A tecnologia, o celular, a internet, o dinheiro, o trabalho exagerado. E aí a gente pode colocar tantas e tantas coisas no lugar de Deus. E a gente pode ainda se perguntar: quanto tempo eu estou dando a Deus aquilo que é de Deus? Se eu tenho consciência que eu trago comigo a marca de Deus, que eu pertenço a Deus, qual é o tempo que eu dedico a Deus na minha vida? Será que eu dou a Deus aquilo que é de Deus? Ou será que eu estou dando a Deus a sobra, o resto? Um exemplo bem concreto, o fato da gente estar agora na missa. Nós dedicamos 1 hora do nosso dia, no domingo, para dedicarmos a Deus. Por isso que a gente está aqui agora na missa. A gente não está aqui agora porque a gente não tem o que fazer ou porque a gente é vagabundo. Não. É porque nós temos consciência que eu preciso dedicar a Deus aquilo que é de Deus. E muitas vezes, minha gente, a gente coloca as coisas, os Césares da vida, no lugar de Deus. Por exemplo, vou dar 2 exemplos bem simples. Quando a gente vai se confessar e quando a gente falta a missa no domingo, por preguiça ou por desleixo, é pecado. Por que é pecado faltar a missa no domingo? Primeiro, porque o domingo é um dia santo para mim, que sou cristão, homem de fé e mulher de fé. Segundo, que eu não estou dando a Deus aquilo que é dele. Aquela hora, aquele instante é de Deus. Então, quando eu falto a missa no domingo e quando eu vou me confessar, eu tenho que confessar esse pecado. Por que é pecado? Porque eu não estou dando a Deus aquilo que é de Deus. Outro exemplo bem simples. Próximo ano é ano de eleição, né? É ano de eleição. Quando chegar político, senta a gente ferve, né? Então, muitas vezes nós colocamos os nossos políticos no lugar de Deus. A gente se intriga do pai, se intriga da mãe, se intriga dos amigos, se intriga de todo mundo por causa do político. Este César está apenas 4 anos e Deus é para sempre, minha gente. Deus é imutável, ele não muda. O político vem e vai. O político está brigando hoje com o outro, daqui a pouco os dois estão se abraçando. E quem são o peixe da história? Nós.
É direito seu, como cidadão, escolher em quem você quer votar. É um direito seu. Mas você não tem o direito de forçar o outro a pensar como você. Então a gente precisa refletir. O que é que eu estou dando a Deus? Então eu estou dizendo que o político, que a eleição é mais importante do que a minha vida, do que a minha relação com Deus, ou do que a minha relação com os meus familiares. E quanta gente brigada, minha gente, é feio. Quanto cristão brigado por conta de política, minha gente. Política não é expulso de ninguém, não. O político passa, e Deus fica, e a família fica, e a mãe fica, e o pai fica, e o irmão fica, e a gente insiste em dar a César o que é de César e esquecer de dar a Deus aquilo que é de Deus. E é isso que Jesus nos convida a pensar hoje. E para a nossa reflexão fica justamente essa pergunta: será que eu, e aí cada um se pergunta, será que eu estou dando a Deus aquilo que é de Deus? E aí repito, ou será que eu estou dando a Deus apenas a sobra, aquilo que me sobra, o resto do meu tempo, o resto da minha atenção, o resto do meu amor, enfim, o que é que eu estou dando a Deus? E como gesto concreto, minha gente, dessa missa de hoje, nós podemos também nos perguntar, como gesto concreto, o que é que eu vou dar a Deus essa semana? Dar a Deus aquilo que é de Deus. Como sugestão, por exemplo, eu poderia dar a Deus uma visita ao Santíssimo Sacramento. Visitar o Santíssimo. Eu poderia dar a Deus uma visita a um doente, a alguém que está doente. Eu poderia dar a Deus escutar meu colega de trabalho, meu amigo, algum familiar meu que está passando por algum problema e que precisa desabafar, e eu estou ali para ser sinal de Deus na vida daquela pessoa. Eu poderia dar a Deus fazer uma caridade para alguém que está precisando. Eu poderia dar a Deus, dedicar meia hora da minha semana para fazer uma leitura da Bíblia, uma leitura orante da Bíblia, enfim. O que é que eu preciso dar a Deus? Dar a Deus o que é de Deus, dar a César o que é de César. Nós, como cristãos, nós estamos inseridos, São João nos diz isso. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos de Deus viemos, e para Deus um dia nós iremos retornar. Porque nós abramos o coração, que o Senhor nos dê a graça das virtudes teologais, da fé, da esperança e da caridade. E tendo fé, esperança e caridade, que nós sejamos capazes de dar a Deus aquilo que é dele. Assim seja. Amém. Creio